Hoje vamos falar sobre tatuagens do ponto de vista bíblico, algo que interessa a muitos cristãos. De que maneira a Bíblia realmente aborda essa forma de arte? Venha conosco nesta jornada de descoberta, onde examinaremos o que a Bíblia diz, consideraremos diferentes pontos de vista e refletiremos sobre como nossa fé pode influenciar as escolhas que fazemos em relação às tatuagens. Prepare-se para uma conversa esclarecedora e inspiradora ao discutirmos esse assunto. Ao longo da história, especialmente na comunidade cristã, as pessoas têm tido muitos pensamentos e sentimentos diferentes sobre tatuagens. As tatuagens têm sido um tópico interessante e controverso no contexto religioso, desde suas ligações com práticas pagãs até sua aceitação como formas particulares de arte. Mas não falaremos apenas sobre se as tatuagens são legais ou ilegais. Também discutiremos as questões mais amplas que essa prática levanta. O que as tatuagens têm a ver com nosso vínculo com Deus e com outras pessoas? Como as tatuagens podem mostrar que somos cristãos e que somos quem dizemos ser? No passado, tatuagens eram vistas como prova de pertencimento a gangues ou de ter estado na prisão. Hoje, mães nos subúrbios, adolescentes sombrios, estrelas pop e até líderes religiosos têm tatuagens. O Wall Street Journal afirma que quase metade dos millennials diz ter pelo menos uma tatuagem. No passado, tanto a igreja quanto a maior parte da sociedade se opunham fortemente às tatuagens. Mas hoje em dia é bastante comum ver um pregador na costa leste com muitas tatuagens. O que antes era um sinal de rebeldia, agora é um assunto interessante para se discutir. No entanto, o que a Bíblia diz sobre a arte corporal? Neste caso, o Antigo Testamento nos oferece orientações. Nos primeiros 5 livros da Bíblia, Moisés estabelece cerca de 613 regras. Essas regras cobrem tudo, desde o sistema de sacrifícios e as tarefas dos sacerdotes, até a maneira como os judeus deveriam viver e como deveriam ser governados. Como forma de honrar os mortos, Deus diz em Levítico 19:28, não façam cortes no corpo por causa dos mortos, nem tatuagens em si mesmos. Contudo, o versículo anterior, Levítico 19:27, também diz que não se deve aparar as barbas. Além disso, outras regras judaicas proíbem comer carne de porco ou usar roupas feitas de diferentes materiais. Levítico 11:7 e 19. São regras que a maioria dos cristãos não segue hoje em dia. Muitas das leis que foram estabelecidas no passado ainda seriam úteis hoje, e todos os cristãos deveriam seguir os 10 mandamentos. No entanto, algumas leis, como não cozinhar um cabrito no leite de sua mãe, Êxodo 23:19, eram relevantes apenas para Israel no passado. Então, como escolhemos quais regras seguir? O que significa hermenêutica? Como cristãos devotos, queremos ser honestos em como entendemos a Bíblia. Isso é chamado de hermenêutica. Hermenêutica é o estudo e a prática de como entender e usar a Bíblia em nossa vida cotidiana. Na Dallas Baptist University, DBU, o Dr. Ken Gore, professor de estudos bíblicos, diz: claramente, a Bíblia foi escrita para nós, não para nós. O livro Como Ler a Bíblia para Tudo o que Vale expande essa ideia. As pessoas que escreveram a Bíblia foram movidas a enviar palavras que durariam milhares de anos, mas não estavam escrevendo diretamente para nós. Isso nos faz perceber como é importante entender cuidadosamente o contexto da palavra de Deus antes de usá-la em nossa vida diária. Por exemplo, Filipenses 4:13 não deve ser tomado como uma promessa de que, se tentarmos, podemos alcançar qualquer coisa. Deus pode fazer milagres, então eu poderia vencer LeBron James em um jogo de basquete 1 contra 1. Mas não é isso que o versículo realmente significa. No livro de Levítico, o povo de Deus acabara de ser libertado da escravidão no Egito.
Eles foram liderados por Moisés, e Deus lhes deu regras que os ajudaram a descobrir quem eram com base em seu relacionamento com ele. Algumas dessas regras destinavam-se a evitar que os israelitas praticassem religiões pagãs. Os cristãos de hoje, além dos judeus messiânicos, não comem alimentos kosher, não misturam tecidos e cortam as barbas na maioria das vezes. Então, por que seguimos algumas regras do Antigo Testamento, mas não outras? Muitas pessoas têm ideias diferentes sobre se certas regras ainda se aplicam após a Nova Aliança. Há momentos em que o Novo Testamento deixa claro que certas mudanças são aceitáveis. Por exemplo, Marcos 7,19 diz: assim, ele declarou todos os alimentos limpos. A Bíblia às vezes diz que estamos livres das antigas regras judaicas e não precisamos seguir o sistema de sacrifícios. Mas Jesus ainda diz que o adultério é errado, e ele vai além, dizendo que até mesmo olhar com desejo é tão errado. Mateus 5, 27 e 29. O fato de as tatuagens serem proibidas na Bíblia nos faz pensar sobre por que Deus deu esse comando. É muito importante considerar o contexto político e cultural em que essa regra foi dada para entender completamente o que significa. Na época em que essas palavras foram escritas, os israelitas viviam em uma sociedade cheia de práticas religiosas e culturais que Deus detestava. Como parte dos rituais para adorar deuses pagãos e honrar os mortos, muitas dessas práticas envolviam alterar o corpo de maneiras como fazer tatuagens. Deus, sendo sábio, deu essas diretrizes claras ao seu povo para mantê-los longe das armadilhas das práticas e costumes malignos que os cercavam. Para chamar o povo de Israel a ser santo e separado do resto do mundo, ele proibiu tatuagens. Devemos então pensar se essas mesmas preocupações e contextos culturais ainda se aplicam a nós hoje. Ao considerarmos essa regra hoje, precisamos nos perguntar se as tatuagens ainda estão ligadas a hábitos religiosos ou culturais que contrariam o que a Bíblia diz. A Escritura diz que nossos corpos são templos do Espírito Santo. Também devemos pensar se o nosso desejo de fazer tatuagens é baseado em um respeito correto pelos nossos corpos. Por fim, esta reflexão nos pede para considerar se as tatuagens ainda vão contra os valores e a santidade que Deus deseja que mantenhamos como seus seguidores. Em hebraico, a palavra para tatuagem não é muito clara. Algumas traduções da Bíblia usam a palavra tatuagem para descrever uma palavra hebraica que significa algo diferente. A palavra kaká em hebraico também pode significar cortar ou marcar. Alguns estudiosos acreditam que essa palavra significa marca, o que significaria que crianças não poderiam obter tatuagens temporárias em feiras ou mesmo escrever notas nas costas das mãos se esse significado fosse levado ao pé da letra. Muitas pessoas têm ideias diferentes sobre se certas regras ainda se aplicam após a nova aliança. A maioria dos especialistas em hebraico concorda, no entanto, que kaká significa perfurar a pele com tinta, deixando linhas que durarão para sempre. Naquela época, as tatuagens eram muito mais propensas a causar doenças e enfermidades. Mas essa provavelmente não é a principal razão pela qual o Antigo Testamento diz que você não pode ter uma. Por que os israelitas não podiam fazer tatuagens? Como já dissemos, muitas dessas regras eram destinadas a manter os israelitas separados das culturas pagãs ao redor e ajudá-los a esquecer as práticas egípcias. Por muito tempo, pensava-se que a regra contra tatuagens tinha a ver com o respeito pela criação de Deus. Carl Friedrich Keil e Franz Delitzsch Frederick Gardner, dois estudiosos luteranos que viveram no século XIX, escreveram em 1876 que este texto proíbe insultar a honra humana em sua forma humana. Muitos conservadores disseram que a regra contra tatuagens é sobre prejudicar nossos corpos, que Deus fez perfeitamente.
Embora possamos entender por que eles se sentiam assim, agora sabemos que esta lei provavelmente foi feita para impedir que os israelitas adorassem com os deuses pagãos e para ajudá-los a se libertar de suas correntes. Historicamente, parece que havia duas maneiras principais pelas quais as pessoas conseguiam tatuagens naquela época. Algumas tatuagens estavam relacionadas à escravidão. Novos estudos mostram que tatuagens podem ter sido usadas para identificar escravos no Egito. Já que Deus tinha acabado de libertar os israelitas da escravidão, eles nunca deveriam pensar no Egito como seu mestre. Mais tarde, líderes judeus também associaram tatuagens ao culto de deuses e ao paganismo. Robert Jameson e outros pensam que tatuagens estavam ligadas ao culto de deuses e eram um sinal de apostasia. James Smith aceita a ideia de que tatuagens estavam ligadas ao culto pagão. Com base nessa leitura, parece que Levítico não diz que todas as tatuagens são erradas no mundo moderno, já que tatuagens não estão mais ligadas à escravidão ou ao culto demoníaco como estão na Bíblia. Por isso, uma boa leitura hermenêutica mostra que tatuagens modernas não vão contra a ideia principal por trás dessa lei. Mas há outras coisas que devemos considerar antes de decidir se fazer uma tatuagem é religioso ou não. Existem outros versículos bíblicos que dizem que tatuagens são erradas. Há cristãos que pensam que a marca da besta em Apocalipse 13, 16, 18 é uma tatuagem. Por outro lado, Apocalipse 14, 1 diz que os 144 mil pessoas que foram salvas da terra têm o nome do Pai escrito em suas testas. Assim, se tomarmos isso literalmente, poderíamos dizer que os justos também terão tatuagens, até mesmo em seus rostos. Há muitas maneiras de entender o Apocalipse. É possível que um dia todos tenham que fazer uma tatuagem do número 6, mas não parece provável que isso seja o que João quis dizer. Não teríamos que nos preocupar com isso se fosse verdade. Poderíamos imprimir qualquer outra coisa em vez de 666. Eu não acho que alguém deva fazer uma tatuagem do número 666, não importa o que. Paulo diz algo belo em 1 Coríntios 6, 19 e 20, ao afirmar que nossos corpos são templos. Vocês não sabem que seu corpo é templo do Espírito Santo, que está em vocês e que vocês receberam de Deus? Vocês não pertencem a si mesmos, foram comprados por um preço. Portanto, honrem a Deus com o seu corpo. Este versículo fala sobre pecado sexual, mas deveríamos considerar esse conceito, pois ele se aplica a muitas partes de nossas vidas. Paulo nos diz que nossos corpos são importantes. Por isso, acredito que essa regra também se aplica a tatuagens. Um possível significado é que as tatuagens que escolhemos fazer devem glorificar a Deus. No entanto, não tenho certeza se Paulo estava falando sobre aparência quando escreveu essas palavras. Se for esse o caso, as igrejas geralmente são muito ornamentadas, com muitas pinturas e tapetes, então o texto não parece dizer que tatuagens são erradas. Deus diz em Isaías 49:16, "Veja, eu gravei você nas palmas das minhas mãos." Isso é uma figura de linguagem, mas ainda mostra que Deus está de acordo com o uso de tatuagens como marcadores culturais. Tatuagens são piores que adultério? É a pergunta feita em um artigo interessante de Trevin Wex, do seu livro The Gospel Coalition. O artigo fala sobre missionários na Tanzânia que ficaram surpresos ao descobrir que todos os seus estudantes cristãos concordavam que seria pior para um pastor fazer tatuagens do que trair sua esposa. Por quê? Porque naquela sociedade, fazer uma tatuagem está ligado à bruxaria e maus espíritos, e mostra que esses espíritos têm poder sobre a pessoa. Devemos realmente ouvir o que outros cristãos têm a dizer. De boa fé, servimos ao mesmo Deus que essas outras pessoas.
De fato, eles estão certos ao dizer que a tatuagem é uma grande parte da cultura naquela área e que isso dificultaria o compartilhamento do Evangelho e traria vergonha desnecessária à igreja. Isso não significa que a moral muda, dependendo da sociedade. Apenas significa que, como cristãos, devemos ser cuidadosos com o que falamos. Em alguns contextos culturais, os textos bíblicos precisam ser usados de maneiras diferentes. Fatos cotidianos que são vividos de formas diversas. Os cristãos podem manter marcas culturais e raciais que não são erradas. O Evangelho, ou Boas Novas, é para judeus e gentios. Essa adição é um ponto filosófico muito importante para Paulo. Na carta aos Gálatas, Paulo fala principalmente aos cristãos judeus que mantiveram a lei e práticas culturais judaicas após se tornarem cristãos. Paulo diz em Gálatas 3:1: Ó Gálatas insensatos, quem os enfeitiçou? Antes dos olhos de vocês, Jesus Cristo foi claramente exposto como crucificado. Eu gostaria de saber apenas uma coisa de vocês. Receberam o Espírito por praticarem as obras da lei ou por crerem no que ouviram? Em Gálatas 3:28 ele afirma: Não há judeu nem grego, escravo nem livre, homem nem mulher, pois todos são um em Cristo Jesus. Ele também diz em 1 Coríntios 8:9 que esses tipos de questões, como se é aceitável comer carne sacrificada a deuses estrangeiros, não deveriam nos separar. O mínimo que deveria ser discutido é a questão de fazer tatuagens. Parece que fazer uma tatuagem não é uma daquelas coisas que a Bíblia diz ser claramente errada, não importa de que sociedade venhamos ou se isso prejudicaria nosso testemunho. Se sou cristão, posso fazer uma tatuagem? Se você é cristão e quer fazer uma tatuagem, há algumas coisas que você deve saber sobre o que a Bíblia diz a respeito delas. Não importa se a tatuagem é bem feita ou não. Nossos corpos são templos. Como as tatuagens são permanentes, seja muito cuidadoso e inteligente sobre o que faz. Muitas pessoas se arrependem de fazer tatuagens. Você deve ter cuidado sobre onde faz suas tatuagens, pois elas ainda podem ser prejudiciais à sua saúde. As pessoas que não fazem tatuagens parecem acreditar que elas estão ligadas à escravidão, ao culto e à bruxaria. Atualmente, precisamos garantir que nossas tatuagens não tenham nada a ver com esses temas. Seria um sinal de pecado fazer tatuagens porque adoramos algo. Gálatas 5:1 diz para não fazer uma tatuagem que pareça algo do qual Deus nos libertou. Se isso prejudicar sua história ou causar discórdia, você também deve evitá-lo. Isso é especialmente verdadeiro se você vive em uma sociedade que vê tatuagens como pagãs. Por fim, não devemos fazer tatuagens relacionadas à bruxaria ou a qualquer outra coisa que vá contra o que Cristo ensinou. Com a ajuda da sabedoria, do Espírito Santo e da sociedade, devemos ser capazes de ver como cada caso é diferente. Em resumo, o que a Bíblia diz sobre fazer uma tatuagem? Alguns cristãos podem dizer que as regras levíticas contra tatuagens existem porque Deus não quer que prejudiquemos nossos corpos. Essa visão é falha e não apresenta uma boa imagem da situação. Estudos bíblicos mostraram que a regra do Antigo Testamento contra tatuagens provavelmente estava ligada à bruxaria e à escravidão. Isso ainda deve ser levado em conta por pessoas que desejam fazer tatuagens. Mas, quando se trata de quais tatuagens fazer, os cristãos devem poder fazer tatuagens bem pensadas que honrem a Deus. Visto que as tatuagens já não estão ligadas a esses pecados no Ocidente, elas são marcas culturais e obras de arte que os cristãos podem restaurar e apreciar sob a nova aliança. Paulo diz em 1 Coríntios 9:12 que não usamos esse direito porque não queremos colocar nada que obstrua o Evangelho de Cristo. Isso inclui questões culturais que podem nos separar. Ao chegarmos ao final de nossa análise bíblica sobre tatuagens, uma verdade básica se torna clara.
A fé cristã não é fixa, mas muda e cresce ao longo do tempo. A maneira como as pessoas entendem a Bíblia mudou ao longo do tempo à medida que a sociedade e a cultura mudaram. Portanto, como pensamos sobre tatuagens e outros problemas modernos, deve ser baseado em reflexão profunda e pensamento cuidadoso, baseado nas verdades eternas do amor, justiça e graça de Deus. Este estudo nos mostra como é importante ser inteligente e cuidadoso ao tomar todos os tipos de decisões, mesmo aquelas que afetam nossas vidas pessoais, como fazer tatuagens. Podemos pedir ao Espírito Santo que nos ajude a tomar decisões que estejam alinhadas com nossa fé em Cristo e nosso dever de honrar a Deus em tudo o que fazemos através da oração, reflexão e conversando com outras pessoas em nossa comunidade de fé. Por último, lembremos que mesmo se discordarmos sobre coisas como tatuagens, ainda somos chamados a amar uns aos outros e permanecer unidos em Cristo. À medida que aprendemos mais sobre esse assunto, que isso nos motive a construir uma comunidade de fé que acolha e cuide de todos e onde cada pessoa seja vista e apreciada como um amado filho de Deus, não importa o que façam ou como pareçam. Oremos juntos. Bom dia, Pai Celestial. Vimos até Ti hoje com corações cheios de gratidão e admiração. Agradecemos pelo Teu amor constante, Tua bondade e Tua luz que nos guia através da escuridão. Nossa esperança é que Tu nos lideres e nos fortaleças enquanto passamos este tempo em Tua presença. Enquanto oramos juntos, Senhor, por favor, derrame Teu Espírito Santo sobre todos nós. Que Teu Espírito nos dê paz e conforto e nos ajude a descobrir o que queres para nossas vidas. Por favor, permita-nos sentir Tua presença forte enquanto trazemos nossas orações e preocupações a Ti, acreditando que Tu nos responderás da maneira que achares mais adequada. Pai no céu, Tu conheces o que nossos corações desejam e o que os outros precisam. Pedimos que sejas nosso refúgio seguro e nossa força em tempos difíceis e que nos dês esperança e fé à medida que passamos por eles. Esperamos que nossas palavras e pensamentos sejam agradáveis a Ti e que tudo o que fazemos em nome de Jesus mostre o quanto Tu nos amas e perdoas. Agora tenho uma pergunta para você. Como você lidou com essa situação? O que isso te ensinou sobre seu relacionamento com Deus? Compartilhar nossos pensamentos e experiências pode ajudar uns aos outros e nos fazer crescer como pessoas. Não tenha medo de compartilhar suas ideias. Espero que o vídeo tenha sido divertido para você. Obrigado por ler. Se você achou este material útil, por favor, considere se inscrever para garantir que não perca nenhum de nossos novos filmes. Curta este vídeo. Compartilhe-o com seus amigos e familiares e diga-nos o que você pensa nos comentários. Isso ajuda mais pessoas a verem o filme. Podemos abrir mais mentes e aprender mais se trabalharmos juntos. Obrigado por estar aqui e que Deus te abençoe.